os irmãos alguns pequenos versículos nessa noite aqui, glória a Jesus. Evangelho de Jesus Cristo, que segundo escreveu João, no seu capítulo de número 9, glória a Jesus, e o versículo de número 1, glória a Deus. João capítulo 9, verso de número 1, quem achou a palavra do Senhor, diga amém. Amém. Vamos então ler a palavra do Senhor, que vai dizer assim: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que a glória de Deus se manifeste, para que as obras de Deus se manifeste nele. Amém, irmãos? A minha Bíblia está um pouquinho meio diferente que a tradução aqui, mas o contexto é o mesmo. Amém? Somente até aí, glória a Jesus, e podemos nossos assentos. Aleluia, glória a Deus. Eu quero nesta noite ser objetivo para os irmãos essa noite sobre esta palavra que a qual Deus colocou no meu coração. Estamos esta noite diante de uma mensagem bastante conhecida que fala acerca de um homem que desde a sua infância, desde a sua adolescência, este rapaz, esta criança, podemos dizer assim, que nasceu cego, nunca pôde, em momento algum, ver a face da sua mãe, do seu pai, e nem tampouco dos seus amigos que a qual por ele passavam, brincavam, até mesmo falavam com ele. Porque o texto que nós acabamos de ler nesta noite, a Bíblia diz que este é um cego de nascença. Então, quando a Bíblia fala que este homem era cego de nascença, é porque ele já nasceu com esta enfermidade, ele já nasceu com este problema sobre a sua vida. Então dá para nós entendermos que a vida deste homem, na sua adolescência, na sua juventude, não foi uma vida boa, não foi uma vida nada fácil de levar. Imagino eu que quando este homem ainda era criança, ele escutava as crianças correndo, brincando de um lado para o outro, e quem sabe talvez no coração deste homem, desta criança, ele desejava também ter as mesmas oportunidades, ter os mesmos privilégios de poder correr, brincar, de poder olhar para as maravilhas que esse mundo tem. Eu imagino que esse rapaz, ele tinha este desejo no seu coração, tinha esta vontade, mas por circunstância da vida, coisas que acontecem sem mesmo a gente esperar, a enfermidade então tomou conta deste rapaz, ele ainda sendo criança. Acredito eu que dentro do ventre da sua mãe ainda, porque ele nasceu desta forma, nasceu desta maneira. Então nós vamos observar e vamos entender que a vida deste rapaz não foi nada fácil, não foi uma vida boa de viver, não foi uma situação que podemos dizer assim que foi fácil, porque ele se acostumou com isso, não. Por mais que nós se acostumamos com certas circunstâncias nas nossas vidas, mas pelo fato da gente acostumar, isso não quer dizer que nós estamos aptos e prontos para poder viver daquela forma, daquela maneira, não. A Bíblia fala para nós que Jesus, ele estava passando nessa localidade aonde esse homem se encontra, e percebe-se que quando esse homem nasceu, percebe-se que ele tinha uma família, ele tinha um lar. E agora vamos observar que nesse episódio que Jesus está passando por ele, esse homem que está na beira do caminho, esse homem está sentado à beira de uma estrada. E o que
esse homem está fazendo? Ele está mendigando, ele está pedindo esmola. Cá para nós, por que esse homem nasceu no lar familiar? Por que quando esse rapaz, esse jovem nasceu, ele tinha uma família, tinha um lar, tinha uma casa, para que se chamasse lar? E por que agora a circunstância da vida dele jogou ele nessa situação, que agora ele se encontra nesse momento à beira da estrada, mendigando, no meio da rua? Porque naquele tempo, os irmãos, as enfermidades, ou as doenças que as pessoas tinham, muitos deles, aquelas tal enfermidade, faziam com que muitos deles eram recriminados, eram discriminados pela sociedade, e muitos deles até mesmo distanciados do seu vínculo familiar, porque dependendo da situação ou da enfermidade que essa pessoa tivera, ele não podia estar no meio da sociedade. E esse homem agora ele está jogado à beira da estrada, mendigando, pedindo esmola pelas pessoas que ali passavam. E a pergunta nesta noite aqui é se ele nasceu numa casa, num lar, e por que agora ele está sentado à beira da estrada, mendigando? É simples, irmãos, é simples, porque de acordo que esse homem foi crescendo, eu acredito que a enfermidade foi cada dia mais se agravando sobre a vida dele, e com isso trazendo consequências de problemas sérios para a tua vida pessoal, para a tua vida familiar, que acredito eu, a Bíblia não está dizendo, mas acredito eu, que até a família desse homem te abandonou, desprezava o rapaz, porque se a família dele estivesse com ele, estendendo as mãos para ele, eu acredito que ele não precisaria de estar à beira dessa estrada mendigando como ele está neste momento. E quando nós olhamos para esse texto bíblico, nós vamos observar que Jesus ele vem passando neste momento, nessa localidade com os seus discípulos. A Bíblia vai dizer que os discípulos de Jesus vai olhar para o mestre, vai indagar a Jesus, dizendo desta seguinte maneira: mestre, olha a situação deste rapaz, olha como este homem está vivendo, mestre, porventura o que é que aconteceu sobre este homem? Será que os pais dele pecaram? Será que foi ele que pecou para que ele pudesse estar vivendo desta maneira que ele está vivendo agora? Essas perguntas os discípulos de Jesus que olha para ele e chama a atenção do mestre e fala assim: mestre, porventura, será que a família deste homem, os pais deles pecaram para que ele pudesse nascer desta maneira? Ou será que foi ele mesmo que pecou para que ele viesse contrair essa doença sobre a sua vida? Porque as coisas acontecem na nossa vida, irmãos, que a gente não sabemos explicar, mas as pessoas ao nosso redor sempre querem trazer algum motivo para os nossos problemas. Nós não sabemos como atrairmos tal coisa, tal problema para a nossa vida, mas pessoas que estão no nosso lado, ao nosso redor, eles sempre vêm tentando trazer o motivo para tal circunstância que nós estamos vivenciando. Você já parou para poder pensar, irmão? E quando algum crente, quando algum irmão se afasta do evangelho, sai da igreja, você já parou para poder pensar, já analisou a situação? Aquele que outrora estava dentro da igreja cantando, pregando, e agora está no mundo aí fora, andando de um lado e para o outro, sem ter mais, sem pensamento de um dia voltar para a presença. Já imaginou como é que ficam os olhos do acusador sobre essas pessoas? E os olhos dos acusadores que eu falo, meus irmãos, não é as pessoas que estão lá fora, os ímpios, não. Os olhares, os acusadores, são aqueles mesmos que também se diz ser crente, se diz ser cristão, irmãos.
Porque olha que a Bíblia Sagrada, quem é que está apontando o dedo para este cego e acusando este homem diante de Jesus? É o próprio discípulo dele que está olhando para Jesus e dizendo: mestre, quem é que pecou? Quem é que pecou, mestre? Foi ele ou seus pais para que nascesse cego desta maneira? E as coisas não são diferentes, irmãos, nos dias de hoje não, querido. As pessoas olham para nós, nos acham como super crente, como alguém de ferro que não pode errar, que não pode pecar, porque se uma vez pecar, vai ter muitos dedos apontando, muitos olhos acusando, e eles não conseguem enxergar que nós somos seres humanos, e nós estamos sujeitos a cometer falhas e pecados diante de Deus, porque a própria Bíblia diz que quando que nós tivemos na nossa planta dos nossos pés aqui nesta terra, nós estamos sujeitos a cometer pecados diante do Senhor Jesus. Mas é só pelo fato de nós estarmos nesta terra que estamos sujeitos a cometer pecado. Isso não quer dizer que nós vamos pecar, não, irmão, mas essas coisas acontecem imprevisivelmente, sem a gente planejar, sem a gente procurar. Apesar que tem muitos que procuram o pecado, procuram o erro, mas tem muitos que às vezes caem, não porque ele quis, não por causa de fatalidade da vida, coisas que acontecem na caminhada no meio do povo evangélico. E o que me deixa mais triste com isso é enquanto uns desses caem dentro da igreja, aqueles mesmos que se diz cristão, que se diz ser servo de Deus, que deveria levantar as mãos e estender para aquele que está caído e levantar, porque esse é o papel da igreja. E nós às vezes queremos trazer uma justificativa por cada queda de Bertano, por cada queda de Ciclano, porque nós seres humanos, nós temos essa visão de ótica desta maneira. Fulano caiu porque pecou, sai da igreja porque pecou contra Deus, e não é bem assim as coisas, irmãos, ainda que esse seja o motivo, mas não cabe a mim e você julgar ninguém, crente. Eu sempre falo isso, tenho costume de dizer que evangelho é amor ao próximo, irmãos. A palavra evangelho é amor ao próximo. Eu entendo ela como amor ao próximo, porque evangelho é saber amar, evangelho é saber perdoar. E é isso que está faltando no meio de nós, irmãos. É o amor para encontrar o nosso próximo, é o perdão para o nosso próximo. É isso que está faltando no meio da igreja do Senhor, crente. Porque uma coisa eu digo em verdade quão difícil é trazer uma alma de lá do mundo lá fora aqui para dentro, mas como é fácil jogar uma alma que está aqui dentro lá para fora. Se nós fôssemos olhar a situação, querido, e botar na balança, nós iremos ver que é muito mais fácil perdermos o que está aqui dentro do que acharmos o que está lá fora, irmão. Então nós, igreja do Senhor, devemos colocar a mão na consciência e começarmos a olhar para nós mesmos e cada um seguir o exemplo de Cristo aqui nesta terra, irmão, de não julgar ninguém, de não apontar ninguém, mas amar todos da mesma forma e da mesma maneira. E andando pela Bíblia Sagrada, eu fiquei triste uns tempos atrás com os discípulos de Jesus, irmãos, porque uma certa feita os discípulos de Jesus se encontram com ele depois de um momento de evangelização, de um momento de cruzada evangelística pelo meio das ruas. Os discípulos tomam com Jesus e falam assim: mestre, achamos um pelo meio do caminho aí que está expulsando demônios
pregando sobre o Senhor, está expulsando sobre o teu nome. E nós perguntamos a ele se ele queria seguir a ti juntamente conosco. Eles falaram que não. Então nós proibimos eles de propagar o teu evangelho, de expulsar demônio pelo teu nome. Aí sabe o que é que Jesus vai dizer para os discípulos dele? Porque proibais tal pessoa de fazer tal coisa. Aquele que não é contra mim, esse é por mim. Jesus estava olhando para os discípulos e estava dizendo: vocês proibiram alguém de pregar o meu evangelho só porque não quis andar junto com vocês, por isso que vocês proibiram. Eu digo uma coisa: não proíba, porque aquele que não é contra mim, esse é a favor de mim. Esse é a favor de mim. E essa semana eu entrei num debate com um amigo meu do meu trabalho. Estávamos conversando sobre a questão de denominações, de igrejas. E nessa conversa a gente entramos em vários assuntos. Tocamos naqueles assuntos das igrejas que usam calça, aquela coisa toda. E aí ele olhou para mim, irmão Tiago, e falou assim: mas pastor Isaías, você não acha isso estranho, não? Eu falei: estranho eu acho se fosse lá na nossa igreja, lá eu acharia estranho. Se fosse lá na minha igreja, onde eu congrego lá, eu acharia estranho. Mas se é na igreja de fulano, o que eu tenho a ver com a igreja deles? Cada um segue a Deus, ou serve a Deus da maneira que ele quer. Até porque naquele último dia é que cada um vai prestar conta diante de Deus, irmão. Então se fulano está errado ou se está certo, não importa. Se lá na igreja dele deixa isso, libera isso, é ele para lá e nós para cá. Aí nisso entramos em outros assuntos, enfim. E a moral da história que eu falei para ele, que ele falou, que ele me perguntou, ele falou assim: então quer dizer que você acha que não há problema nenhum crente andar de bermuda? Não, eu falei assim: para mim não há problema nenhum. Se o camarada aprendeu assim, se o pastor dele ensinou assim, quem sou eu para falar para ele que não pode? Aí eu olhei para ele e falei: agora se for lá na igreja, onde eu congrego, onde eu ajudo os irmãos lá, se for lá, se alguém, algum obreiro ou alguma irmã usar alguma roupa inadequada de conforme o nosso ministério não permite, aí sim, aí eu tenho por obrigação de apontar o dedo, de falar, porque eu quero orientar fulano Bertano a não andar no caminho que está andando. E eu falei para ele, finalizando a nossa conversa, eu falei para ele: para encerrar, sabe o que eu penso? O que eu penso é o seguinte: que cada igreja tem um rebanho, ou seja, cada rebanho tem um pastor, cada igreja tem um pastor. Então cada pastor terá que tomar conta das suas ovelhas, porque a princípio de tudo, este pastor, antes de chegar até Deus, ele terá que levar primeiro o relatório nas tuas mãos e apresentar diante de Deus a vida das ovelhas que ele está pastoreando. E aí eu falei para ele: então cada igreja tem sua regra, cada igreja tem a sua denominação. Aí ele falou para mim: então quer dizer que isso tem problema? Eu falei: para mim até então eu não sei não. E só que esse rapaz, irmão, ele é crente também. Aí por que na igreja dele não permite? Ele acha que as outras também tinha que ser igual a ele, a igreja dele. Olha para isso aqui, irmãos. A gente temos que entender uma coisa, querido: nem tudo nós vamos conseguir colocar na cabeça das pessoas, mas de uma coisa eu tenho certeza e falo sem sombra de dúvida alguma, que é o que eu falei para ele. Mas agora aquele irmão que pertence ao seu vínculo religioso, ou seja, o seu vínculo ministerial dentro da tua igreja, para esse ou para essa, você tem todo o direito de poder ensinar. Agora quem está lá nas outras igrejas, é eles lá e o pastor deles e acabou. Só que nós cristãos, às vezes não entendemos assim, irmãos. Queremos
Assembleia Batista, Maranata, Adventista, porque cada igreja tem sua denominação, cada igreja tem a sua regra, tem o seu regimento. Então agora cabe a ovelha que está em determinado igreja ou determinado ministério arcar com a responsabilidade que a qual ali rege a tua igreja. Só que o problema nosso cristão é que às vezes julgamos muito A, julgamos muito B e não conseguimos entender as coisas como elas têm que ser entendidas. E uma coisa que eu sempre carrego comigo por aí, quando eu vou pregar por aí fora, irmãos, eu nunca que eu me lembro, nunca que eu saí da minha igreja, que eu prego, que eu congrego, para poder ministrar a doutrina da igreja dos outros lá fora. Porque se eu sair da minha igreja para poder pregar lá fora, a minha missão é de levar a semente e ser plantada naquele coração. Porque cada nós, ovelha nenhuma, vai querer ser corrigido por outro pastor que ela não conhece. Até porque é bíblico isso, irmão. A Bíblia diz que a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Isso é bíblico, diz isso, irmãos. Então os pastores, aqueles tempos antigos, tinha muitos pastores de ovelha, irmão Tiago, mas por incrível que pareça, cada ovelha de cada rebanho daqueles pastores lá, cada uma delas conhecia a voz do seu pastor. Então não adiantava vir pastor de tal região, pastor de tal localidade, querer apacentar a ovelha de fulano, porque elas não dariam ouvido, não escutariam, elas não iam obedecer, não iam se juntar no rebanho, porque elas iriam saber que a voz do pastor é diferente, não é aquela que ela acostumou, que ela tem conhecimento. Então cada pastor cuida do seu rebanho. E eu nunca quis sair do meu ministério para poder pregar doutrina na igreja dos outros, irmão. Eu, enquanto vou pregar nas igrejas fora, eu saio com um propósito no coração de ir pregar o evangelho, a palavra de Deus. Mas pastor, então quer dizer, se Deus me usar é outros 500, mas que eu saio com o propósito de levar apenas uma mensagem, que é a mensagem da salvação. É essa, eu saio e levo. Agora, doutrina, cada pastor da igreja vai pregar. E esses homens aqui estão se aproximando do pé desse cego. Eles vão interrogar a Jesus, dizendo: Senhor, esse homem pecou, ou seus pais pecaram, porque olha a situação que ele nasceu. E a gente é dessa forma, irmão Tiago, queremos arrumar motivo para qualquer queda que as pessoas levam. Fulano caiu por causa disso, caiu por causa daquilo, e nunca aceita que o camarada é fraco ou frágil, pode cair. Nunca aceitamos isso. E sempre olhamos com olhar de acusador, apontando para A e para B. E parecemos que nós somos seres deuses aqui nesta terra. Queremos julgar fulano, julgar Bertano, e não paramos um minuto sequer para poder olhar para a nossa vida mesmo, para ver como é que estamos nós diante do Senhor. E aí quando esses olham para Jesus e falam assim: Senhor, ele nasceu assim, foi porque seus pais pecaram ou ele pecaram? Era como os discípulos tivessem que olhar para Jesus e falar: Senhor, aconteceu alguma coisa para esse camarada nascer dessa forma, porque não é possível o cara nascer cego assim e viver nessa miséria que está vivendo. Não, alguma coisa aconteceu. Eles queriam arrumar um motivo para poder colocar e justificar a cegueira daquele rapaz. Só que Jesus, conhecendo ele, e Jesus tendo no seu peito um coração de amor, um coração de pai, porque Jesus carregava de verdade a palavra no coração, a palavra da verdade, a palavra que liberta, a palavra que transforma, e não a palavra que acusa. Aí Jesus vai olhar para eles e vai dizer assim: olha, uma coisa eu digo para vocês, nem ele pecou e nem seus pais pecaram, não. Eu imagino que quando Jesus falar isso, os discípulos ficam olhando assim, esperando só para ver que resposta sairia da boca de Jesus. Aí Jesus olha para ele e fala assim: olha, nem ele pecou e nem seus pais pecaram, mas esse homem nasceu desta forma, desta maneira, foi simplesmente pelo fato de não que ele pecou, de
de não que ele transgrediu algumas leis, mas ele nasceu desta maneira, ele nasceu desta forma, foi para que a glória de meu Pai viesse se manifestar na vida dele, através desse problema que ele está passando. E eu já quero terminar essa mensagem, nessa noite, já colocando isso na tua cabeça, para que você entenda de uma vez por todas, aqui nesta noite, que nada vai acontecer na sua vida por acaso. Nada vai acontecer na sua vida porque tinha que acontecer. Nada vai surgir lá na tua casa, no meio da tua família, porque você fez alguma coisa de errado, você está colhendo aquilo que você plantou. Não é nada disso, nada disso. Nada vai acontecer na tua casa, porque tem que acontecer não. Se vai acontecer alguma coisa, se está acontecendo alguma coisa na tua casa e que vai acontecer, é porque Deus tem de manifestar a glória dele lá na tua casa, na tua família. Então Deus está falando para a crente aqui nesta noite: não se preocupa com as adversidades da vida, não se preocupa com as coisas que acontecem ao teu redor, na tua casa, na tua família. Somente crê e acredita que através disso tudo existe um milagre de Deus vindo em direção à tua casa nesta noite. Louvado seja Deus. Nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Existe um propósito de Deus em cima disso tudo aí. Existe um propósito de Deus em cima dessa luta, desse problema que você está passando. Há uma resposta de Deus para aquilo que você está passando e enfrentando. Eu sei que hoje é culto de ensinamento, mas mesmo assim eu não posso deixar de falar isso aqui. Eu sei que eu estou pregando para pessoas aqui hoje, nesta noite, que você está enfrentando um problema na tua casa que somente você e Deus sabe, mais ninguém. Aí sabe o que é que Deus está falando comigo aqui agora? Ele, somente eu e você, mais ninguém sabe. Se é somente eu e você e mais ninguém sabe, então fica tranquilo, porque o importante sou eu que sei dos teus problemas, das tuas dificuldades, eu sei. Então fica tranquilo, porque estou eu trabalhando na tua casa, na tua família, e você vai ver o meu milagre acontecer lá dentro para a glória de Deus. Então não se preocupe. Não se preocupe. Finaliza a mensagem dessa noite dizendo simplesmente para os irmãos: independente do que vier sobre as nossas vidas, seja ela perdas, seja ela ganhos, independente do que vier sobre as nossas vidas, acredita, há um propósito de Deus em cima disso aí. Há algo de Deus sobre essas nossas perdas. Há um projeto de Deus sobre essas provações que nós enfrentamos. Para cada um de nós é uma luta, e para cada um de nós é uma vitória. Então eu posso dizer uma coisa aqui nesta noite, e finaliza a mensagem: não há nenhuma prova que dure para sempre, e não há nenhuma luta que nunca se acabe. Um dia esta luta, esta prova vai acabar, e Deus vai chegar com a vitória na sua casa, na tua família. Assim como este cego apontaram o dedo para ele e disseram: pecou, transgrediu, eles não acreditaram no que Deus poderia fazer na vida daquele rapaz. Assim nesta noite também pode ter pessoas que talvez olhem para a tua casa, para a tua família, e não acreditam que pode acontecer alguma coisa boa lá dentro. Mas o Deus que eu prego nesta noite, Ele está mandando eu dizer isso para você, para que você acredite no que eu estou falando aqui nesta noite. Há dias de glórias que está vindo aí. Há dias de glórias que está vindo para a tua vida. Há dias de glória que está chegando para a tua casa.
A batalha pode parecer que até está perdida, mas não está. A luta parece que já está cerrada, chegou ao fim. E parece que essa luta, quem saiu perdendo foi você. Mas não é, não é. Porque uma coisa eu digo aqui esta noite, que o melhor guerreiro, ou o melhor lutador, não é aquele que luta e ganha todas as batalhas, não, não. O melhor guerreiro, o melhor lutador, é aquele que consegue apanhar, e mesmo assim apanhando, ainda consegue permanecer de pé até no final da provação. É esses que Deus está falando aqui nesta noite. A prova pode ter mesmo parecendo você que já não tem mais jeito, mas você está de pé até hoje na minha presença. Então se prepara, porque a vitória, a milagre chegando para nossa casa, para nossa família, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Se coloque sobre os seus pés. Se coloque sobre os seus pés e passe o microfone para o pastor, para a gente já estar fazendo aqui a oração aqui, amém? Em nome de Jesus. Eu passo para o pastor e os irmãos recebam o pastor da igreja de Costa Palmas, bem alegre para o Senhor Jesus.